Yogyakarta renuncia. Portanto, há uma parte da versão oficial com a ordem vinda do estrangeiro de ore acima é a inocência das autoridades competentes que não teriam sabido de nada. Em troca, sob a inspiração constante do Partido Comunista, eles mantêm a tese do fenômeno tipicamente legionário de Piteste. Outra personagem de Kaloinal diz a Getcha. Ora, os guardas eram, na maioria deles, um ajuntamento de trogloditas aventureiros, homens sem eira e nem beira, ralé e farrapo social. Por isso, prestaram-se a atrocidades quando da rebelião, porque não tinha nada de santo, não tinham nenhum credo, nenhum suporte moral, e na prisão, em seguida, roeram-se e massacraram-se pelos mesmos motivos. Os extermínios de que falava Vicentio os auto-exterminou. De fato, existiram, praticaram-se. Mas não foi apenas isso. Houve mais, e outras mais coisas cruéis, e guiça mais características para certo tipo de organização extremista, para limitar como disciplina. Uma delas se refere à delação, à alcaguetagem, mas não como incidente, e sim como um sistema de trabalho e de existência, com possibilidade de te salvares. Ora, o fenômeno Piteste ele não foi um fenômeno tipicamente legionário. Não foram os legionários os que se autogeriram e se autoexterminaram entre si. Piteste, em 1949, era uma prisão reservada à juventude, mais precisamente a estudantes que ainda não tinham diploma e nem licença. Entre eles, boa parte eram legionários, pertencendo o resto a todas as formações políticas. Nicolques é aquele que iniciou ali uma operação de destruição psíquica dos detentos, servindo-se da ambição ilimitada e do espírito demoníaco de um detento que fizera parte de um dos tempos das Irmandades da Cruz, mas que passara rapidamente para o lado dos comunistas e começara uma carreira brilhante no partido turcano. Este preparou uma equipe de detentos, dentre os quais alguns outrora tinham feito parte de uma organização de juventude legionária, outros não. Entre os legionários do grupo de Turcano encontravam-se o padre Alexandro, dito padre Tano, Livinsky Martinus e Nuti Patrascano. Mas, igualmente importantes eram também os não legionários. Titus Leônidas, de uma organização nacional camponesa, Fuchs e Steyer, ou Steiner, judeus presos por atividade sionista. Nem eles, nem outros torturadores de Turcano de mais tarde foram implicados no processo para não macular a homogeneidade da lenda. Então, não foram julgados no processo dos reeducadores. Bogdanusko, o torturador do canal. Enachesco, que torturou seu próprio tio até que este cuspisse sangue. Titus Leônidas, Dandiática. Este praticava um golpe célebre no fígado que se fazia perder imediatamente a consciência. Dizia dele, nas prisões, o golpe de Aca. Corey German, socialista, vindo por volta de 45 a 46 do estrangeiro, é um dos mais cruéis reeducadores, ao lado de Fuchs e Steyer. Todos estes eles foram eliminados do processo para não ficarem no caminho da versão oficial. O escopo da Securitate, iniciando a reeducação de Piteste, não era apenas o de derrubar as forças vivas de um movimento político, qualquer que tivesse sido ele, mas também de aniquilar metodicamente e sem possibilidade de recuperação a força de oposição da totalidade da juventude detida. Eram as seguintes as vantagens imediatas ou mais remotas. Primeiro, o completar do interrogatório através das denúncias dos detentos, obtidas sob tortura ininterrupta, e a possibilidade da prisão de outros oponentes ainda em liberdade. Depois, a ligação dos detentos torturadores entre si, pela cumplicidade do crime. O princípio é simples. Encontramo-lo em Os Demônios, de
Dostoiévski, e com razão, os que conheceram Turcano puderam compará-lo com Verkovensky. Stavrogin, adivinhando-lhe o pensamento, diz a Verkovensky, que prepara o assassínio de Chatov pela pequena organização de revolucionários. Faça com que 4 membros do seu grupo matem o 5º membro, pretextando que ele é espião, e assim que derramarem sangue, estarão ligados. Tornar-se-ão seus escravos, não se atreverão a rebelar-se e nem a exigir contas. E no final, repitamos, do momento em que o torturador, a seu turno, tortura, desaparece a sua qualidade de vítima. Ninguém mais testemunhará, porque todos ficarão ligados entre si pela tortura. Não existe nenhum detento do tempo do fenômeno epiteste, com exceção dos que morreram sob tortura, que não tenha cumprido o que se lhe pedia, de outro modo, não poderia escapar. Ora, na última fase de reeducação, se lhe pedia que torturasse seu melhor amigo. É certo que existiram casos extremamente raros, em que, por necessidade de interrogatório, um detento ou outro era arrancado da reeducação, levado a Bucareste e mantido ali, em interrogatório, até quando o processo de reeducação terminasse. Mas, entre os que permaneceram em Piteste, ninguém pôde sair de mãos limpas, ninguém. Por isso é bom, antes mesmo de passar a descrição das coisas acontecidas em Piteste, entender-se que por esta experiência, uma das mais inumanas das que já foram registradas numa possível antologia do sadismo, não podem ser acusados senão os que a iniciaram. As autoridades comunistas de um lado, tendo à frente Neil Cox, os primeiros executantes, de outro lado. E o grupo de cerca de 20 detentos tendo à frente Eugene Turcano, que começaram a torturar sem terem sido eles mesmos torturados antes. A todos os outros, transformados em carrascos depois de terem sido vítimas, quem pode ter o direito de julgá-los? Assim, um estudante de Timisoara, que era, segundo os relatos de seus professores e colegas, não apenas um violinista, muito bom, não apenas um fino literato, sabia recitar de cor St. John Perse, mas também alguém de natureza sensível, quase feminina, de uma pureza de alma extrema, e depois da reeducação de Piteste, chegou a ser um dos torturadores mais ardentes e foi condenado à morte no processo turcano. A mãe dele ouviu que o rapaz se portara admiravelmente na prisão e que teria sido morto exatamente por causa de sua rebeldia e dignidade. Bem, em todo o seu sofrimento, isso lhe era uma consolação, até que certo dia alguém lhe disse a verdade, ou parte dela. Desde então, a mulher nada fazia senão andar de casa em casa, procurando ex-detento, esperando loucamente que num dia alguém lhe dissesse que aquilo não era verdade. E teria de encontrar alguém, não que lhe mentisse, mas que lhe mostrasse que, uma vez ultrapassado certos limites do sofrimento, o homem já não pode continuar a ser homem. O que quer que acontecesse, então, continuaria a ser vítima. O julgamento detém-se neste limiar do inumano que foi Piteste, para as vítimas que se tornaram carrascos. Ao contrário, os que iniciaram a experiência, as autoridades comunistas e os primeiros executantes têm a responsabilidade por todos os outros. A todos os outros temos de nomear antes de começar a descrição da reeducação em Piteste. Da parte das autoridades comunistas, primeiro, Neil Cox, comandante supremo da Securitate, até por volta de 1960 e 1962, e segundo todas as testemunhas, o mais cruel torturador desse tempo. Com aqueles seus 2 ajudantes, o coronel Dulguero e o coronel Espiano, ambos de Bucareste. Este último, ele esteve no fronte na Rússia e teria sido desmascarado por matar comunistas por lá.
condenado e reabilitado, foi o responsável pela tentativa de estender a experiência de Piteste, a prisão hospital de Targo Okna. Em Piteste, em primeiro lugar, o diretor, o capitão Dumitrescu. Entre os civis da cidade tinha a reputação de um homem muito fino, e as pessoas até se admiravam de que um homem tão delicado, bom dançarino, elegante, de boa presença, que jogava bem bridge, tivesse uma função tão incompatível com sua natureza sensível. E depois de ter fim a reeducação em Piteste, Dumitrescu foi transferido para a prisão de Margineno. Do que aconteceu ulteriormente, circulavam na prisão boatos incertos. Então, depois de 1 ano ou 2 do processo de Turcano, a presença de Dumitrescu teria sido assinalada na prisão de Vacareste. Alguns dizem que o teriam ouvido gritar na cela e sabiam que tudo se paga neste mundo. E depois, não se lhe achou pegada, nem se soube de nenhuma sentença de condenação que a ele dissesse respeito.